Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, um tema bastante solicitado. Muitas perguntas chegam ao nosso canal em relação à contagem do líquido cefalorraquiano na câmara de Neubauer. E por isso, na aula de hoje, nós discutiremos alguns pontos, na minha visão, para tirarmos nossas dúvidas, nossos medos em relação à câmara de Neubauer. Que na realidade, no líquido cefalorraquiano, nós não trabalhamos com ela. Salvo exceções que nós vamos discutir durante a aula. Seja bem-vindo à Academia do Líquor. Não esqueçam de curtirem as nossas publicações no Facebook, no Instagram e se inscreverem no nosso canal no YouTube. Portanto, nossa aula hoje bastante polêmica, tá bom? A câmara de Neubauer. Inicialmente temos que lembrar que a câmara de Neubauer é um chamado hemocitômetro. Foi a primeira tentativa em relação à quantificação padronizada dos elementos celulares do corpo humano. Por que elementos celulares? Porque com ela foram sendo trabalhados diversos líquidos. O sangue, os líquidos cavitários e tenta-se padronizar o líquido cefalorraquiano. Também ela é utilizada em pesquisa para contagens celulares, enfim. Temos um universo bem grande de aplicações da câmara de Neubauer. Mas na aula de hoje eu vou comentar com vocês as particularidades da utilização da câmara de Neubauer na contagem do líquido cefalorraquiano, que na minha visão, no meu entendimento e na minha experiência, não são aplicáveis. Eu vou demonstrar e lançar algumas ideias para que vocês pensem sobre isso. Tá? A câmara de Neubauer, então, ela pode ser apresentada em duas possibilidades. Uma com um fundo espelhado e outra com um fundo tradicional. Ela tem uma profundidade de 0,1 milímetros e uma área em milímetros quadrados de 0,0025. Da mesma maneira que a câmara de fluxo horizontal, a câmara de Neubauer possui espaço para dois pacientes. Aqui é interessante que nessa imagem a gente tem duas lamínulas de cristal. Eu particularmente utilizo somente lamínulas de cristal, tá? E cuido elas para que elas não se quebrem. Eu sei que na rotina de muitos laboratórios grandes, essas lamínulas de cristais elas se quebram e por vezes não são repostas, sendo utilizadas as lamínulas que se usa tradicionalmente para contagens em lâmina-lamínula, né? Ou utilizadas em técnicas de coloração, são lamínulas mais frágeis. Alguns laboratórios, inclusive, reutilizam essas lamínulas lavando-as. Aqui, por conta, muitas vezes, da inexperiência do analista que vai analisar o líquor, a gente pode ter algumas falhas pré-analíticas bem importantes. Eu ressalto duas. Primeiro, a questão da limpeza da câmara ela é fundamental, porque você deixar, por exemplo, a câmara ao tempo, ela pega poeira. Tá? Ao pegar poeira, tem elementos ali que muitas vezes até confundem com fungos. Outro ponto é a questão da utilização de luvas com talco. Na manipulação, você pode derrubar algum talco na preparação, na hora de preparar para a contagem, e também pode confundir se você não tem experiência em relação a isso. E, obviamente, se reutiliza a lamínula que não é de cristal, essa lamínula pode estar com outros artefatos, desde saponinas, né, dependendo que se lava a lamínula, né, na reutilização, até mesmo os resíduos de outras utilizações anteriores. Se for urina, se for a parte de microbiologia. Independente disso, eu penso que esses equívocos podem trazer para um analista inexperiente muitas dúvidas. Então, já deixo a mensagem aqui em relação a esses pontos para a utilização da câmara de Neubauer, que são agora sucintos e os mais relevantes na sequência. A contagem na câmara de Neubauer. A contagem é bastante discutível, discutida e muitas vezes colocada em xeque. Por quê? Porque ela foi, em princípio, pensada
e fabricada para quantificações dos elementos celulares no sangue periférico, leucócitos, hemácias e plaquetas. E seus campos foram planejados para isso. À medida que fomos evoluindo as automações, fomos evoluindo a hematologia, fomos evoluindo a humanidade, como eu já disse anteriormente, começou a ter algumas outras aplicabilidades. Dentre elas, vou destacar aqui, sempre focado no líquor, a utilização mais comum são os campos de leucócito. Então, você sabe que os 4 quadrantes externos, eles são utilizados para a contagem de leucócitos. O quadrante mais interno, quantificação, né, das plaquetas. E os quadrantes intermediários para a quantificação das hemácias. O que vem acontecendo, e dependendo das técnicas, e a mais recorrente dentro de todos os laboratórios, é a utilização da contagem, eu acho que está no slide seguinte, da contagem na câmara de Neubauer, utilizando os 2 espaços do hemocitômetro, ou seja, os 2 espaços dos 2 pacientes que poderiam ser utilizados simultaneamente, para essa contagem. De que maneira? As células serão contadas simultaneamente nos 4 quadrantes externos e no quadrante central, em ambos os lados do hemocitômetro. Ou seja, quando nós temos, de um lado, 5 quadrantes, conforme ele orientou, 1, 2, 3, 4 de leucócitos e o central, 5, fazendo a contagem duplicada nos 2 espaços de pacientes, nós temos a contagem em 5 em cada espaço, tá? Então, totalizando os 10 quadrantes. Mas nessa tentativa, o que a gente pode ter? Nós podemos ter alguns equívocos, tá? Principalmente multiplicação ou de contagem mesmo, e eu vou mostrar para vocês uma evidência científica muito forte. Esse trabalho de 2003 que eu estou passando para vocês, de maneira nenhuma eu estou dizendo que esse procedimento ele é errado, ele é equivocado, mas conforme fomos evoluindo na análise do líquor, os profissionais que trabalham com líquor, aqui no Brasil e no exterior há muito mais tempo, foram percebendo que a padronização para essa contagem não é a câmara de Neubauer, é a câmara de fluxo horizontal. Pode o professor contar? Pode. Numa emergência, não tem outra saída? Sim. Entretanto, se você quer dar um passo a mais na profissionalização, um passo a mais na credibilidade do seu laudo e fidelizar um padrão ouro, é a câmara de fluxo horizontal, gente. Não tem o que a gente inventar. Então, fazendo a contagem de todos esses elementos, nós temos para leucócitos a avaliação final da quantificação, o número de células contadas nos 10 quadrantes. Já as hemácias, nós temos o número de células contadas também nos 10 quadrantes. Aqui ele não faz nenhum relato em relação à parte dos outros elementos que podemos ter, dentre eles elementos fúngicos, as tórulas, ok? Que da mesma maneira que conta leucócito e hemácia, leucócitos e hemácias, a gente tem que quantificar, tá bom? Já por experiência de ter, enfim, né, já um bom tempo de carreira, eu também percebo que muitos laboratórios fazem uma facilitação do caminho. O que é? Eles contam um quadrante de leucócito, somente um, e multiplicam por 10. Tá? Então vejam o perigo desta situação. Há uma multiplicação e isso induz a um erro. Lembrem, quando a gente trabalha com pequenos volumes, com material nobre como líquor, qualquer fator de multiplicação já é um ponto de alerta, porque nós podemos induzir ao erro. Ah, professor, mas que diferença faz eu contar 32 células para 72 células? O paciente está alterado do mesmo jeito. Eu vou explicar para vocês algumas situações importantes que tornam o laudo com a credibilidade necessária e por isso nós não devemos usar a câmara de Neubauer. Ah, professor, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte, eu vou pegar um exemplo de um trabalho
internacional, tá? Publicado recentemente em 2017, onde as coeficiente de variação para contagem em Neubauer chega a 45%. Vejam, 45% coeficiente de variação entre dois profissionais que contam o mesmo material, no mesmo momento em ambientes diferentes, um quadro ensaiado. O que eu interpreto com isso? Eu interpreto que cada 2 pacientes que você conta, o seu outro colega conta outra coisa. Então, essa margem de erro, no meu entendimento, e dentro de todos os padrões de qualidade, inclusive de regras de Westgard, de desvios padrões, qualquer regra, ela está completamente fora, porque você tem uma margem de erro de cada 2 você errar 1, o coeficiente de variação, aquele 1 é dramático, porque esse erro vai interferir totalmente na vida dele. Então, vocês têm que ter isso em mente. E o que acontece? Que casos que são críticos, os casos de baixa contagem. Eu já falei em diversos vídeos, mas esse raciocínio aqui foi importante porque eu estou, pela primeira vez, fidelizando a não utilização da câmara de Neubauer. E quem utiliza, repense, dentro de tudo que você já viu no canal, você entendeu, você baixou nosso e-book, muitas vezes você já olhou nossas lives, nossas aulas ao vivo no YouTube. Pense bem em relação a isso. Se você é um profissional, tanto da área pública, da área privada, a dar esse passo para fazer diferente. Porque no final, você que se coloca numa situação de equívoco. Tá? O questionamento do laudo vem em quem executa. Né? E a Câmara de Neubauer não te dá nenhuma segurança para você discutir nenhum caso, porque há equívocos. Isso é um fato. Tá? E mais uma vez exemplificando. Quais situações nós podemos ter equívocos? Em situações que nós temos baixíssimas contagens, abaixo de 100, abaixo de 50 e abaixo de 20, então nem se fala. A margem de erro é absurda, principalmente se você utiliza aquele fator de multiplicação um pouco menos quem realmente conta os 2 hemocitômetros e faz a avaliação final. Entretanto, professor, explica, não entendi quais casos isso pode e por quê. Vamos lá. Nós temos, dentro das classificações, a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, nós temos as infecções agudas, subagudas, crônicas e de repetição. Eu tive um preceptor, um professor de oncohematologia excepcional, o Dr. Eurípides Ferreira. Ele, junto com o Dr. Pasquini, da Federal do Paraná, eles foram os primeiros a fazer transplante de medula óssea na América Latina. Tanto que ele é chamado de Robson Crusoe por conta do seu pioneirismo. Eu tive a grande honra de estar com ele na minha especialização no Einstein, lado a lado com ele e muitos outros profissionais. E ele sempre me dizia uma coisa: João, o que todo mundo vê, todo mundo vê. O bom vê o que ninguém vê. E aí que está o detalhe, gente. Um quadro agudo, o líquor está turvo, o líquor tem uma contagem alta, a proteína está super alta, a glicose está baixa. Uma meningite aguda, é diferente você errar uma contagem de 800 para 1000, que isso realmente não vai fazer nenhuma diferença no tratamento e no impacto. Agora, num quadro em que poucos sabem interpretar, ou nos quadros, né, melhor, poucos sabem interpretar, poucos sabem analisar os fatores, né, os vários fatores relacionados ao líquor, à imagem e à clínica. É aí que está a chave do diferencial do profissional. E a câmara de Neubauer te prejudica nisso. Ela não te deixa, dentro de um dos pilares do líquor, que é a contagem global, você ter esse diferencial. Por quê? Vou dar um exemplo que eu já falei em 2 vídeos, se não me engano, no canal, um de sífilis e um de tuberculose. Nós não podemos errar na contagem global, nas subagudas crônicas e de repetição, porque nós não temos só uma punção licórica. Ela não é só de diagnóstico, ponto. Ela é de diagnóstico, acompanhamento, tratamento e finalização do quadro. Então, em pacientes com doenças crônicas, principalmente tuberculose e fungos, nós temos punções repetidas e, por vezes, durante 6, 7, 8 meses, até um ano, com 5, 6, 7 amostras de líquor.
Então, esse monitoramento ele se torna fidedigno quando a gente dá um resultado pareado, real e com coerência técnica com a clínica. Ah, professor, não entendi ainda. O que é isso? No momento que você faz o diagnóstico, toda a composição para a fidelização com competência da subaguda crônica de repetição está atrelada a uma série de fatores, ok? A cor, o aspecto, a parte clínica, se tem imagem ou não tem, a contagem global, a citologia diferencial e exames complementares. Nessa situação de monitoramento de tratamento, para ver se realmente está tendo, dentro do entendimento, no caso, por exemplo, da neurotuberculose, em que a gente já sabe que a presença de neutrófilos é um quadro que sinaliza uma virulência muito acentuada, esse tratamento ele vai ser longo, então vai precisar de um monitoramento de punções repetidas. Então, no primeiro de diagnóstico, ele está lá, o líquido xantocrômico, dependendo da intensidade, uma celularidade intermediária, 80, 100, 120, 50, 30, né? E aí a câmara de Neubauer, usando uma vez, você pode até, se o paciente vai fazer uma vez com você, você pode até pensar que está solucionado o problema, mas não está, tá? E dosagem de proteína, glicose e tudo mais. Então, ele vai para um quadro de acompanhamento em relação aos exames laboratoriais. Numa nova punção, um mês depois, vai avaliar. Tem xantocromia? Não tem. Ah, como é que está essa proteína? O paciente recebeu corticoide, o paciente recebeu antibiótico terapia, se for tuberculose, tuberculostático, se for fungos, anfotericina B, fluconazol, se for sífilis, penicilina cristalina, se for Lyme, também. Enfim, uma série de medicações. Aí o que acontece? O que o médico vai querer entender? Ele vai pedir uma imagem, vai ver se o processo inflamatório reduziu, se aquela lesão, aquele granuloma muitas vezes pode estar presente, ele reduziu, ele sumiu. O que aconteceu com ele? Então a imagem vai estar compatível. Aí você vem com líquor com uma celularidade furada, a mais do que o do diagnóstico. Mas um líquor que não é tão xantocrômico. Uma proteína que já está bem mais baixa, uma glicose que já melhorou. E um líquor que está de celularidade, ele está flutuando. Então no primeiro ele dá 30, um mês depois ele dá 54, no outro mês ele dá 10, no outro ele dá 100. Então, quando não há um acompanhamento fisiológico da contagem do líquor, essa linha ela é completamente desacreditada. E pensem, se o médico ele tem realmente uma profissionalização no líquor, ele vai se perguntar o seguinte: puxa, se a contagem global está certa, quem disse que ele sabe ver o diferencial? Vou lá nesse laboratório ver. Como que você faz o diferencial do líquor? Ah, eu sedimento aqui, faço aqui, uso corante da hematologia. Qual que é o corante? Não, esse aqui é o corante rápido. Pronto, tudo por água abaixo. Neubauer e corante rápido coloca em xeque totalmente a credibilidade do resultado, principalmente nas subagudas crônicas de repetição. Então, por isso, pessoal, eu quero marcar aqui com vocês e combinar quais são os 5 pontos críticos desse vídeo. Onde irão acontecer os erros? Primeiro, no fator de multiplicação. Cuidem disso. Cuidem muito disso. Esse fator de multiplicação induz a um erro e vocês viram lá comprovadamente de cada 2 pacientes, por analistas diferentes, ambos dão divergência. Em 45% dos casos, tem divergência com a mesma amostra. Eu quero interpretar que vocês já entenderam isso. Punções repetidas. Então, vai de mãos dadas com a contagem sem nexo, que é a quinta. Esse monitoramento ele fica completamente furado, porque a imagem vai dizer uma coisa e a contagem na Neubauer vai dizer outra. Então, assim, isso vai por água abaixo, desacredita o negócio. Então, vem para o ponto 3, a credibilidade. Aí nós temos que entender em que momento do seu serviço, em que momento você, né? Muitas vezes você está lá você está prestando um serviço, às vezes no funcionalismo público, não tem investimento, não tem esse acompanhamento necessário, mas tem a cobrança do resultado, né? Tudo isso é perceptível e eu acho que vale uma conversa, tanto com o responsável do laboratório, com o responsável do hospital, com o responsável da neurologia, que solicita o exame para falar para ele, olha,
A gente tenta fazer, mas está fazendo equivocadamente. Vai ter erro. Você não vai ter um resultado com credibilidade. Tem que deixar essas situações claras. Tenha certeza que no momento que todo mundo entender isso, todo mundo estiver ciente disso, o negócio vai dar diferente. Eu volto lá para o ponto onde eu comentei com vocês, o que todo mundo vê é óbvio, mas esses problemas do líquor, eles não são óbvios. Não são óbvios. Por quê? Primeiro, não é uma especialidade ensinada com seu devido respeito. Segundo, o licorologista laboratorial, existem poucos que tem toda a dinâmica, tanto da parte médica como da parte laboratorial. Então, você tem que apresentar os problemas, você tem que ensiná-los, você tem que sinalizá-los, porque não existe o óbvio no líquor. Esse ensinamento do líquor ele é fraquíssimo no Brasil e no mundo. O líquor está na mão de poucos. Só que nossas doenças estão em todos os lugares. E essa é a mensagem do canal e por isso que eu fundei o canal. E por isso que a gente tem que propagar esse conhecimento. E muitas vezes, dependendo do tamanho do laboratório, não é o mesmo analista que vai lembrar daquele paciente. É setorizado, vários vão colocar a mão, vários setores vão colocar a mão. Até postei um vídeo uma vez que eu comentei isso, a microbiologia libera cocos com líquor normal, microbiologia, né? Você pode liberar uma contagem errada de tórulas passando no equipamento. Então, cuidem disso, pessoal. Essa padronização do líquor ela deve ser feita na câmara de fluxo horizontal e corar as lâminas com o seu devido corante sem ser panótico. Senão o equívoco está feito. Então, a mensagem em relação a isso, a esse vídeo, é a gente sacramentar aqui, a partir desta data, é que vocês, colegas que estão usando o Neubauer, pensarem em que momento vocês querem, o que vocês querem. Ah, vamos profissionalizar o líquor, vamos melhorar esse diagnóstico. Tomem a frente, falem com os responsáveis, pensem nisso, o investimento é baixíssimo, a credibilidade do exame vai ser muito maior com simples melhorias, igual eu estou falando aqui, tá? Então, essa questão da Câmara de Neubauer, ela é muito importante. Muitos laboratórios do Brasil usam e nós temos que cada vez mais minimizar isso. Tá legal? Então, eu queria agradecer mais uma vez a audiência de todos. Continuem prestigiando o nosso canal, continuem mandando perguntas por e-mail, pelo direct. A gente está aqui à disposição, tá bom? Se vocês quiserem mandar um e-mail confirmando, é contato@academiadolicor.com.br. O nosso site já está no ar, o academiadolicor.com.br. Nos sigam ou hashtag das nossas publicações, hashtag Academia do Líquor, hashtag ABC do Líquor, e a gente está aqui à disposição. Curtam as nossas publicações, compartilhem, vamos fazer com que o líquido cefalorraquiano dê um passo a mais no Brasil, para a gente melhorar o diagnóstico, para a gente ampliar os horizontes em relação ao conhecimento licórico, que tenho certeza que vai contribuir muito na tua região, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.